quais são as patologias mais comuns que vocês identificam? Seja no recebimento de chave, seja num pós-obra, numa análise de condomínio, de um prédio e tal. Quais são as mais comuns e o que são cada uma delas, assim? Você começa? Tem vários clássicos, né? Clássica. Vamos pensar em patologias pós-obra, né? Então, de entrega... Vamos começar por mais simples, né? Entrega de chave sempre tem revestimento com soncavo, que é o oco. Soncavo? A gente chama de soncavo, é o termo técnico, né? Então, é aquela que tá solta, tá? Pro termo técnico. É assim... Ou seja, colou um pouquinho de argamassa. Isso. Ou certo, não entendi. fez uma vibração correta, não bateu, né, com o martelo correto, porque precisa ter o movimento. É importante que tenha a quebra de cordões, Sim. porque a gente tenha, né, a gente usa a desempenadeira ali para passar a argamassa, vai colocar o piso e precisa ter a quebra de cordões para não ter vazios. O vazio que gera o soncavo. Isso é importante para o cliente, né? Que vai receber um apartamento. Exatamente. Porque o quando problema ele é oculto. Então, para quem está comprando um apartamento, se ele não analisa isso, pode gerar um problema para ele. Exatamente. O piso quebrar, ele fica muito mais frágil, né? Exato. Se você quiser fixar alguma coisa, não vai aguentar. Ele vai quebrar, vai rachar. Sim. Então, esse é um clássico. Para entrega de chave sempre tem. Sempre tem. Acabamento é muito comum. Então, acabamento nas tomadas é muito comum. Isso a gente olha. São os mais simples. Altura, posição... Altura e posição depende do projeto. Tem que bater com o projeto. Uma coisa que eu tenho visto... Não tem norma para altura? Tem. A gente confere isso, alinhamento das tomadas e tudo mais. Uma coisa que eu tenho visto bastante... as construtoras elas não estão entregando o memorial descritivo. Então, a gente confere se a construtora está entregando aquilo que ela prometeu para o cliente. Isso aí também envolve defesa do consumidor, né? Sim. Então, isso é interessantíssimo. Demais. Não é engenharia diagnóstica direta, mas... Na verdade... Todo mundo que tá recebendo deveria contratar esse tipo. Sim, contratar. Porque, ou tinha que saber, né? Porque, cara, eu não tenho entendimento, eu não conheço de norma. Né? Sim. Cara, tá lá. Eu comprei isso aqui, Lorena. Ó, aí a gente tá recebendo isso. Vê aqui se você tá de acordo. Pô, vou dar um legal exemplo. demais, Já cara. vi um memorial bem assim, bancada em pedra. Mas que pedra que pedra? É um granito andorinha ou é um quartzito Bahia? Monte Blanc? Não, é engraçado. Eu lembrei de uma situação. Tem uma colega minha que eu já fiz muitos laudos para ela, já prestei consultoria para a empresa que ela tem, e ela tinha um sobrinho que estava casando e que comprou um apartamento. Ele casou, ele é bem novinho, deve ter uns 20 e poucos anos, mas um cara muito inteligente, assim, muito gente boa. E essa amiga minha, ela deu de presente para ele o laudo de vistoria do apartamento dele. E assim, tinha tanto problema no apartamento que depois... Presentão, hein? Presentão. E aí depois o rapaz, chama Rafael, aí ele veio conversar comigo e falou, nossa, Lucas, foi o melhor presente que eu já recebi. Porque se eu tivesse mudado para o apartamento com essa quantidade de problemas, recém-casado, eu não ia saber fazer essa vistoria de soncavo, de percussão, fiz termografia, fiz traçador aqui na janela, foi bem legal assim. E eu tava enrolado, porque eu acabei de casar. Se eu entro pro apartamento com esse tanto de problema, podia dar até divórcio, né? Hoje divorciar é muito fácil, né? Antigamente era mais difícil. Mais fácil que... Nossa, ele ficou doido. Então, assim, Não perca seu casamento. Não. Isso é uma contrate boa a gente, né? Bom marketing. Então, para entrega de apartamento, tem vários clássicos, né? Sim. Queda de piso. Eu já vi construtora falando que a inclinação do piso não poderia ser porque o revestimento ele é rígido. Então, não dá... Não dá pra fazer aquilo. Traduzindo, não dá pra fazer curva no piso. Aí eu... Claro. Obviamente, né? Vamos... Né? Eu não Temos tô pedindo pra soluções. vocês fazerem curva no piso. Mas aí, qual foi o meu argumento técnico, né? Eu falei, quem dá a inclinação do piso? É o revestimento Ou é o contrapiso? ou é o contrapiso? Norma 15575, Uhum. 3, E item 3.7, se eu não me engano. Depois vocês conferem aí. Mas eu falei assim, olha, não é o revestimento, que é o que vale, que é o que é visto, ele vai acompanhar a inclinação do contrapiso que eu fiz. Então, o teste da inclinação tem que ser com o contrapiso e não com o revestimento já aplicado. Sim, então, toda vez que a gente executa o contrapiso, você faz lá o teste, joga a bolinha de gude, joga água. Tá inclinando pro ralo?
Tudo certo. Pode instalar o seu piso, porque aí você não vai ter BO. Então, é um clássico. Quase sempre tem. Sim. Quase sempre tem. Som cavo, acabamento de tomadas. Já aconteceu de folha de porta tá com um pedacinho arrancado. Eu falei, olha, Isso tem que acontece trocar. Não tem manutenção. Não tem o reparo. apartamento é novo. Novo. Tudo tem que ser novo. Estima-se o desempenho máximo. Exatamente. Quando eu voltei, tinha feito o quê? Reparo. Massa e pintura. É o que mais Falei, faz. não existe isso. Aí eu peguei e falei assim, eu dei um exemplo, né? Era um rapaz, o encarregado, Isso é coitado, interessante. ele tava me dando razão, mas ele tava ali na oposição. De- Eu falei assim, olha, se Na você berlinda. comprar um HB20 ou uma Ferrari que seja e tiver um arranhão, eu pegar um esmalte, igual eu pinto minha unha, e pintasse ali, você ia aceitar? Realmente, eu falei, pois é, aqui o apartamento é novo, tem que ser entregue tudo novo. Isso é importante pro cliente, né? Exatamente. Porque os clientes não Muitas vezes o entendem cliente isso. ele não viu, quem Não viu viu. bate direto. A gente deixa passar. Deixa passar. Deixa. E outra Pequenas coisa. coisas Ai, assim, a gente às vezes deixa o cara passar. pensa assim, eles não vão trocar isso. A cliente me perguntou, Lorena, eles têm a obrigação de trocar isso? Sim. Ela já tinha me contratado, eu já estava executando. Ela falou assim, eles têm a obrigação de trocar? Sim, claro. Aí eu falei, sim. Você está comprando um apartamento novo, Novo. tudo seu tem que ser novo. Novo. Ponto. Não tem questionamento. Não, e até as empresas que fabricam as portas, elas têm uma malandragem tão grande que o kit porta pronto, ele já vem com os bastonetes para fazer o reparo. Já Olha pensando só. nisso. Já pensando. Eles vendem a porta com o bastão para fazer o reparo. O cara vai lá, pega a porta, que tem uma lâmina de madeira, pega um bastãozinho, aplica o bastão e faz uma cirurgiazinha na porta. Sim. E normalmente passa, porque a galera não tem esse conhecimento de que eu preciso de uma porta nova para um imóvel novo. Tem que ser novo, né? Estima-se o desempenho máximo. E vale daquele- lembrar também... Qual é que é a análise da alvenaria? Fiquei curioso. Tipo, sei lá, hoje eu moro num prédio que a divisórias, né, são todas de Drywall. drywall, Aham. entendeu? Dentro, sei lá, eu nunca nem me interessei em ver o manual, porque a gente não se É. interessa de Sim, ver essas sim, é. coisas. Verdade. Tipo, beleza, eu bato lá, velho, é um oco danado, É. entendeu? Eu não sei se tinha que ter colocado manta, essas paradas. Isso é feito na análise também, assim, tipo de... Cara, essa parede especificamente não poderia ter sido feita de drywall. Ou, cara, esse drywall aqui, ele não tá... Eu não sei o nome, tá? Uhum. A manta interna por conta do barulho, porque se tiver uma conversa mais Isolamento alta... acústico. Sim. Se tiver 3 baianos juntos, já era. Não consigo garantir, não consigo garantir. foi bom. Não consigo Eu sou garantir. também baiano. Não Então. consigo garantir. Isso é extremamente interessante, extremamente importante, né? Quando a gente fala, vamos falar sobre uma parede, que a gente chama de painel de vedação, né? Isso. Será que aquele drywall poderia ter sido aplicado aqui? É muito mais complexo, por quê? Porque a gente tem que remeter à norma de desempenho. A Exato. norma de desempenho é como se fosse a norma magna da construção civil. Que é aqui em 575. É a 15575. É ela quem define critérios de acústica e uma série de outros parâmetros. Um dos parâmetros que tem que ser analisados nas edificações é o critério de acústica. Então, vamos supor, vou dar um exemplo real aqui. A gente executou um prédio em que a gente tinha 4 apartamentos por andar, né? Final 1, final 3, final 2, final 4. Meu exemplo. E é uma clássica, né? Entre os apartamentos, a gente tem o que a gente chama de parede de geminação. Uma parede gêmea é usada para os 2 apartamentos. Divisão. Essa parede divisória, ela até pode ser feita de drywall, desde que eu atenda requisitos de acústica, Exato. a grosso modo. Mas ela é dupla. Pode ser Não dupla. necessariamente. Quem Ela vai tem que ter um definir isolamento isso acústico. é o projetista. Exato. Eu falo que a norma de desempenho, ela é aquele chefão que chega para você 4h30 da tarde e fala assim, eu quero esse relatório na minha mesa amanhã, 8 da manhã. E você trabalha na obra até 5. Ele não quer saber como é que você vai entregar. Ele só quer o resultado. Quer 8 horas. A norma de desempenho é essa. Cara, não Entendi. interessa o que você vai fazer para atender esse requisito de acústica. Eu só não quero que o apartamento 2 gere ruído para que o apartamento 4 escute a determinados ruídos que são estipulados por norma, né? 50 decibéis, depende Sim. do pavimento. Exato. Então, quem vai definir isso é a norma de desempenho. Isso. Então, a norma de Isso desempenho é tem uma série de parâmetros. Inclusive isso. normativo, Cara, eu mas fico- se for defesa do consumidor, só para complementar, se a construtora ela te vende que todas as paredes de dentro do apartamento ela Sim, tem tem isolamento esse acústico, acústico, aí ela tem que cumprir. entregar.
Por isso a Perfeito. importância do memorial descritivo. Isso. Não Tá vai valendo ter como? isso na norma dizendo assim, olha, você não pode escutar o que dentro do quarto que as pessoas estão falando na sala, porque isso já é dentro do apartamento. Sim. Mas se a construtora, ela te vende dessa forma, eu já vi construtora, inclusive, Sim. tem no stand de vendas, do lado de fora, mostrando o sistema construtivo. Usa como marketing. Então, né, Lorena? exatamente. Aí eu fui ver e eu achei super interessante, porque legal. tem muito cliente técnico que compra para investimento, ou compra para ele mesmo, e aí ele vai querer o melhor. Sim. Então, ele consegue entender, falar, beleza, você está usando lã de rocha para isolamento acústico em parede de drywall. Você está usando alvenaria dupla, né? Que isso gera aí uma acústica muito melhor entre dois apartamentos. Pô, interessante. O painel Hoje- RU, por exemplo. Exatamente. Então, assim, são duas vertentes. O que a norma exige, que é isso que o Lucas falou, Sim. e o que a construtora te vende. E o Se ela- cumprimento contratual, né? Exatamente, cumprimento contratual. Aí envolve a defesa do consumidor. Porque Claro. se você estiver dentro do apartamento e ela te vendeu que tem um isolamento acústico, aí entra a norma de desempenho para fiscalizar aquilo que a construtora te vendeu.